Provavelmente você já ouviu falar que é difícil entrar num financiamento imobiliário, que é quase impossível conseguir um financiamento imobiliário. Outra hora já disseram para você, você já vai pagar a vida inteira num financiamento? E aí, o que você acha de tudo isso? Bom, eu estou aqui para dizer para você que a Caixa Econômica Federal, os bancos públicos e os bancos particulares, eles fazem financiamento, mas todo financiamento imobiliário é em cima de um perfil, né? E se você vai usar o programa Minha Casa Minha Vida, aí você só pode usar de dois bancos públicos. E quais são eles? Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal. A maioria utiliza realmente a Caixa Econômica Federal. Mas se você vai usar de outros recursos, que vai entrar no SBPE ou outra modalidade de financiamento, você pode recorrer a qualquer banco. E aí você vai ver que existem taxas que são tão boas quanto, até melhor do que os bancos públicos. Depende muito do seu perfil junto à agência, aquela agência que você já tem conta, a sua empresa está lá, o seu salário entra por lá. Então, aquela instituição consegue fazer um financiamento. Então, não necessariamente a Caixa é a melhor. A Caixa ela é a única, junto com o Banco do Brasil, são os dois únicos, como eu disse, com o Banco Público para fazer o financiamento do Minha Casa Minha Vida, mas existem alguns critérios que você precisa entender, que você tem que estar de acordo com esses critérios. Eu sou Daniel Quental, eu sou corretor de imóveis. Eu estou aqui para dizer para você que existe uma possibilidade muito grande do financiamento sair para você. Você veio até aqui, provavelmente você ainda não foi avaliado, e isso é um bom sinal, porque talvez se você já tivesse sido avaliado e fosse avaliado de forma errada, você não estaria nem procurando essa informação, porque você já tinha lá uma prévia de que não deu certo e não iria dar certo para você. Mas mesmo uma prévia, um mês depois, ela pode ser adequada e pode sim dar certo, tá? Então, não é porque naquele dia não deu que agora um mês depois não vai dar. O que nós temos que ver é exatamente o que você fez para corrigir isso. Então, eu vou trazer aqui para você nesse programa, nesse vídeo, informações valiosas que, se você colocá-las em prática, ou se você seguir o passo a passo aqui, você vai conseguir o financiamento. Eu não estou dizendo que você vai conseguir o financiamento hoje, você vai acabar de sair desse vídeo, já vai correr para a Caixa e já vai conseguir o financiamento. Eu estou te dizendo que esse nosso programa tem como principal objetivo trazer uma informação para você valiosa, para que você se prepare para poder ter condições, se adequar aos critérios e regras e conseguir fazer o financiamento. Como eu disse, como corretor de imóveis, eu sou especialista em avaliação e também sou especialista em crédito imobiliário. Mas além dessa profissão, também sou jornalista, então eu corro atrás de outras informações sobre o mercado e a gente procura apresentar na nossa programação, tanto da nossa web rádio como aqui também na web TV, que nós estamos começando agora, trazendo informações sobre o mercado imobiliário. Então é importante que você preste bastante atenção. Primeira coisa que qualquer pessoa precisa fazer é conhecer as regras do Minha Casa Minha Vida, para ver se essas regras a incluem nesse programa. Que regras são essas? O Minha Casa Minha Vida é um programa do governo federal, foi criado lá em 2009, e o objetivo desse programa, sem sombra de dúvida, era aumentar a possibilidade das pessoas, famílias de baixa renda, terem condições de financiar o próprio imóvel, sair do aluguel. Então, o que precisava fazer? Criar regras para isso. Da onde vinha esse dinheiro para financiar as construções que coubesse no orçamento governamental e que desse ao trabalhador uma condição ideal. E aí foi estudado vários projetos, foram feitas várias correções e chegou-se a uma conclusão que o Minha Casa Minha Vida poderia ser dividido em 3 faixas. E que essas faixas é que dariam um norte sobre o financiamento para a pessoa. No primeiro momento, os recursos que eram alocados para fazer o financiamento, os investimentos imobiliários, ou seja, as construtoras pudessem aderir a esse modelo, é o FGTS, que é o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, que é gerido pela Caixa Econômica Federal, que é a gestora, né? Quando você paga o teu FGTS, quando a empresa deposita o FGTS sobre você, esse montante virou um fundo
que a Caixa que administra esse fundo. Então esses foram os recursos utilizados para o Minha Casa Minha Vida. Então, o mesmo recurso que você paga e que a empresa paga para você é esse recurso que vai financiar para você, trabalhador, com CLT, a casa própria. Então, nós estamos dentro desse caminho. E aí dividiu-se isso em 3 faixas, faixa 1, faixa 2 e faixa 3. O programa Minha Casa Minha Vida é dividido em 3 faixas. E para cada uma dessas faixas tem um salário, né? É uma renda familiar. E dentro dessa renda familiar, você pode se candidatar para financiar um determinado imóvel. Não significa que você está numa faixa 1 não possa se candidatar para o faixa 3. Pode. O que vai pesar no orçamento seu, o que vai fazer a diferença, vai ser a entrada e o condicionamento dessa entrada. E ela vai ser tão alta quanto o valor daquele imóvel. E por que isso? Porque se você pertence ao faixa 1 e quer comprar um imóvel do faixa 2 ou do faixa 3, os valores desses imóveis são diferentes. A sua renda já é bem inferior àquilo que poderia arcar com a prestação. E como que a Caixa consegue falar para você, olha, eu posso fazer isso, mas desde que você me dá isso de entrada. Por quê? Você vai ter que dar uma entrada tão grande quanto for necessário para que a parcela do pagamento caiba no seu orçamento sem atingir mais do que 30%. Porque em todas e qualquer situação, a Caixa Econômica Federal ou as parcelas do Minha Casa Minha Vida não podem ultrapassar 30% do valor da renda. Então isso é um critério bem interessante aí que você precisa ver. Mas o ideal é que você do faixa 1 compre imóvel para pessoas do faixa 1. O ideal é que faixa 2 a mesma coisa, o faixa 3 a mesma coisa. O faixa 1, a renda da pessoa, da família, a renda total bruta familiar é em torno de 2 salários mínimos. Então, com 2 salários mínimos, a renda total vai se candidatar a um imóvel do faixa 1. E que faixa 1 é isso? Faixa 1 normalmente são aqueles imóveis que são as casinhas, os conjuntos habitacionais, né? São financiamentos municipais, financiamentos do Minha Casa Minha Vida com recursos federal dentro do município, que há uma parceria entre Prefeitura, Estado e União para fazer isso acontecer. Feito isso daí, então você se candidata a uma casa nesse valor. Mas não significa necessariamente que se não tiver casas nesse valor ou casas nessa condição, você não possa se candidatar a um imóvel um pouco maior dessa faixa. O que vai fazer a diferença aí vai ser a sua entrada. De repente, o valor em Varginha, no sul de Minas, hoje é R$136 mil para quem ganha até 2 salários mínimos. Mas aí você acha casa em Varginha, até apartamento, por 169, 170 mil. O que vai acontecer? Você precisa ter uma entrada ou a própria construtora que está fazendo aquele financiamento, que está fazendo aquele empreendimento, ela dá as condições. Que condições que ela te dá? Ela parcela aquela entrada para você. Porque o que você vai dar de entrada é para o proprietário do imóvel e a Caixa não se mete nisso. O imóvel é da Caixa, a Caixa não entra nessa briga. Entretanto, é a construtora e você que vai discutir a entrada, porque essa entrada é dela. Então você tem que prestar atenção nesses detalhes aí, tá bom? Bom, agora vamos lá. O que eu preciso entender? Que se o faixa 1 é 2 salários mínimos e na cidade de Varginha ele vai me possibilitar entrar num financiamento até R$136 mil, e aí na sua cidade, como que funciona? Em Varginha, um apartamento financiado, hoje o mais barato que eu já vi foi 169 mil. Mas nós financiamos apartamentos até de 220 mil ou muito maior do que esses valores. E qual é o teto máximo do Minha Casa Minha Vida? Até 350 mil na cidade de Varginha. E quem pode se candidatar? Qualquer pessoa. Mas, dentro de uma condição especial, a pessoa que ganha até R$8 mil, ela está habilitada para comprar aquele imóvel no faixa 3. Para quem ganha até R$4.400, do faixa 2, e para quem ganha até R$2.800 do faixa 1. Feito isso daí, sabendo disso, tomou nota, bacana. Agora vamos para o segundo, um passo importante.
passo mais importante no momento é que você já sabe quanto você ganha, sabe que faixa que você está, então agora você sabe que você pode financiar o imóvel até aquele valor. Então agora você vai lá no simulador da Caixa, que eu vou deixar aqui no link, e no simulador você vai fazer a simulação. Se você tiver dificuldade para isso, você me chama aqui no Zap, deixa nos comentários, eu vou fazer um vídeo para você, ou eu vou entrar em contato com você e vou fazer uma simulação para a gente ver quais são as suas reais condições, tá bom? Então, fazendo a simulação, o que vem a ser a simulação? É uma prévia de um financiamento, é alguma coisa parecida com um financiamento, onde você vai colocar lá a cidade que você está, o seu CPF, o seu telefone, o valor do imóvel que você quer, o valor da sua renda, a cidade, como eu disse, né? Pois todas essas informações se você tem um relacionamento da Caixa, se você é funcionário público ou não, se você tem 3 anos ou mais de carteira registrada, porque o Minha Casa Minha Vida, pela tabela do FGTS, é para quem tem esse vínculo, para quem é cotista do FGTS, ou seja, para quem trabalha com CLT, para quem trabalhou durante a sua vida pelo menos 3 anos com carteira registrada. Pode ser que hoje você não trabalhe mais, mas na ocasião que você trabalhou 3 anos, então você tem direito a entrar pelo FGTS. Beleza? Então essas são as informações que são importantes. Feito a simulação, ali vai vir uma prévia. Se você está na faixa 1 e você encontrou, por exemplo, um imóvel de 170 mil, a Caixa vai dizer para você até quanto ela financia para você, né? E se ela financia para você até, vamos dizer, 120, um imóvel de 150 ou de 170, você tem 50 mil que teria hipoteticamente de entrada. Só que de repente a construtora está fazendo um desconto de 169, a Caixa avaliou aquele imóvel por 170 mil, mas a construtora está vendendo aquele imóvel por 140 mil. Então, para você que teve um financiamento de 120 mil, você agora vai precisar ter apenas 20 mil de sinal. E aí você pode usar o seu FGTS, Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, aquele que você também tem o direito a ele, a empresa e você depositou lá, e digamos que você tem lá 5, 6, 8, 10 mil reais. Então, aqueles 10 mil reais vai vir para abater nos 10 mil restantes da entrada. O que falta dos 10 mil restantes, melhor dizendo, a construtora pode parcelar para você, inclusive a documentação. Então, o financiamento do imóvel, ele passa por esses 2 processos importantes, né? E claro, nós temos que ver se você não tem restrição. Muitas vezes a pessoa nem sabe que tem uma restrição. E aqui, quando você tem alguma restrição, não tem jeito de fazer financiamento, tá? Com nome limpo não tem, já é complexo, e com nome sujo, pior ainda. Então a primeira coisa, quando você diagnosticar que tem um nome com restrição, lá no Serasa, no SPC ou no Bacen, que é o Banco Central, o que eu falo para você? Limpa primeiro o nome. Porque você vai tentar um financiamento que você já sabe que tem uma restrição. Então, primeiro limpa o nome. E para limpar o nome é simples. Você vai lá, paga, faz um acordo, paga a primeira parcela, 5 dias depois, seu nome está limpo. Se você vai fazer um parcelamento, honra com esse compromisso, paga essa dívida, para você ficar tranquilo do seu nome não voltar para lá e voltar numa condição pior. Cada vez que a gente faz um refinanciamento de uma dívida, as coisas complicam muito mais ainda. Então é importante que você pense sobre isso aí. Bom, não tem um nome sujo, um nome limpo, bonitinho. Trabalhou mais de 3 anos com carteira registrada. Tem uma renda compatível com uma faixa. Encontrou um imóvel que vai caber no seu bolso. O que vai fazer agora? Agora, você fez aquela prévia, você sabe que você vai pagar tanto de entrada. Então, vamos negociar essa entrada, né? Ou com o proprietário direto do imóvel, ou com a construtora, mas vamos negociar a entrada. Talvez seja um momento até de dispor daquele veículo que, se você começar a analisar, ele não é tão necessário quanto pareça ser. Né? Você trabalha, está registrado, você vai para a empresa oferece um ônibus fretado. Se ela não oferece ônibus fretado, ela oferece vale transporte. Os ônibus que vão para aquele local normalmente passam até o término do horário de funcionamento da tua jornada de trabalho. Então, de repente, está na hora de abrir mão daquele carro e num bem maior.
Muitas construtoras oferecem o documento gratuitamente, outra parte dele, outros até financiam, assim como financiam a entrada. E quando é particular, aí é diferente, é você e o proprietário que vai ter que fazer essa negociação. Para a Caixa, o que vale realmente é o valor total do financiamento. Essa etapa é muito, vamos dizer assim, trabalhosa, mas ela é prática de ser feita para quem já está no ramo há muito tempo. Então, se você tem alguma dúvida, você não precisa ir sozinho fazer esse tipo de coisa. Você pode chamar um corretor de imóvel da sua confiança, uma imobiliária da sua confiança, ou mesmo ir num plantão de venda de uma construtora, ou até mesmo procurar o CCA. Existem dois caminhos. Tem pessoas que primeiro faz o financiamento para depois procurar o imóvel. Tem pessoas que primeiro procuram o imóvel para depois tentar o financiamento. Eu costumo dizer o seguinte, que eu faria aquilo que fosse mais prático para mim. Se tem uma construtora ali, eu vou tentar na construtora. Se tem um imóvel, eu vou tentar no imóvel. E se não tem a construtora e eu ainda não encontrei o imóvel, eu vou tentar diretamente com a Caixa, depois vou buscar o imóvel de acordo com o financiamento da Caixa. Porque aí eu sei exatamente o que eu preciso achar. Se eu não achar aquilo é válido por 6 meses, depois eu posso renovar. Tudo que eu preciso é manter a mesma coisa que eu tinha, ou seja, o emprego, a renda, pode ser que melhore, né? E procurar não fugir do meu objetivo. Qual que é o meu objetivo? Financiamento da casa. Então eu não vou correr e comprar uma moto financiada, eu não vou entrar no financiamento de um carro, eu não vou comprometer a minha renda. Então é muito importante que você pense sobre isso. Não comprometa a sua renda até concluir o financiamento da sua casa. Lá na simulação da Caixa, a primeira prévia vem sobre uma tabela chamada SAC. E a segunda, aí você pode, aquela SAC normalmente a entrada é maior, a prestação também é maior. E você pode colocar na price, onde a entrada pode ser menor e a prestação é fixa, e ela também é menor. Só que ela é fixa e por um tempo que pode atingir até 420 meses. Se me perguntasse qual é o perfil ideal para as pessoas comprarem um imóvel, um faixa 2 em Varginha, eu diria que pessoas nascidas de 98 para cá, tá? Maiores de idade, mas de 98 para cá, elas conseguem um bom financiamento. Mesmo tendo uma renda de 2.800, pouco mais, pouco menos, 2.800 você vai conseguir um financiamento ideal. Hoje tem construtoras que oferecem possibilidade para você sair do aluguel, exatamente isso. Passou dessa data de nascimento, você, por exemplo, nasceu lá nos anos de 1990, 94, vai complicando um pouco mais, porque quanto maior é a sua idade, quanto mais anos de vida você tem, menos tempo financia, mais entrada você tem que dar, porque as parcelas ali continuam a mesma, tá certo? Então esse aí é um caminho que você vai ter que entender. Hoje, por exemplo, eu diria para você que a melhor opção é esse candidato que nasceu entre 1998 para cá, que tem uma faixa de renda bruta familiar em torno de R$ 2.800 a R$ 3.000, ele consegue entrar num bom financiamento e sair do aluguel, mas imóvel na planta. A diferença em comprar um imóvel na planta para um imóvel pronto, eu vou falar isso numa outra ocasião. É latente, mas eu vou falar sobre os imóveis usados, imóveis na planta, os juros, etc. Nós vamos trazer aqui para você conhecer um pouquinho mais. Mas hoje eu diria para você que dentro desse perfil, uma pessoa que tem essa faixa de renda bruta, esse perfil de idade, ele consegue tranquilamente fazer um financiamento de um imóvel aí na planta, tá? E pagando aí uma condição muito boa, mensalidade de R$ 825, uma entrada muito pequena parcelada, tá? Com a documentação gratuita na cidade de Varginha, tá? Então, se você mora numa das cidades que fazem limite com Varginha, você pode se candidatar. Tudo que você precisa ter é um salário em torno de 2.800 e que você precisa ter nascido de 1998 para cá, você ter trabalhado pelo menos 3 anos com carteira registrada e você aceitar
morar num apartamento futuro, né? Porque tem gente que não quer apartamento, né? Não que a casa não seja o ideal, mas talvez naquele momento você não consiga aprovar uma casa, talvez você consiga aprovar o apartamento, por causa das condições da entrada. Agora, se você tem a entrada e tem o valor da documentação, que esse é um dos pontos que mais emperra na maioria das pessoas que querem fazer um financiamento imobiliário. A pessoa quer a casa, mas não tem a entrada e nem tem o valor da documentação. Mas se você tem o valor da entrada da casa, que é 20% do valor total, e se você tem o valor da documentação, então está tudo bem. Eu acho que aí para você a casa é ideal, só falta achar a casa. Não é tão difícil, mas vai demorar um pouquinho, porque quando você acha uma casa usada, ela precisa estar totalmente documentada. Se tiver aqueles famosos puxadinhos que nós brasileiros temos o hábito de fazer, precisa estar averbado na matrícula. Tanto o proprietário, marido e mulher, tem que estar tranquilamente, não pode ter tido nenhum problema, não pode ter protesto, né? Eles precisam ter um mínimo, não pode estar respondendo a processo, crime, tá? Tem uma série de outras regras que no momento oportuno nós vamos trazer aqui para você. Hoje a nossa ideia aqui é te dar uma explanação para que você deixe de ouvir as pessoas e passe a ouvir especialistas, porque os especialistas conseguem te dar pelo menos uma prévia real, sabe, com conhecimento profundo de causa, para que você consiga o seu financiamento. Então, se você está assistindo esse vídeo, nós estamos em 2024, hoje é 1º de abril de 2024, parece o dia da mentira, mas hoje é 1º de abril. Então, hoje, exatamente que eu estou gravando esse vídeo, eu tenho uma condição especial para você. Eu não sei até quando vai demorar, porque nós estamos com o lançamento aqui do portal Campo das Ararinhas, em Varginha. Isso são apartamentos com 2 dormitórios, a vaga de garagem para carro e para moto, segurança 24 horas por dia, bem aqui no portal, ao lado do portal Vila das Andorinhas, na Avenida Manuel Augusto da Silva, aqui do lado. E o que mais? Aqui fica a 5 minutos do shopping, a 5 minutos do Porto Seco, uma área industrial, empresarial, tem muita empresa aqui, muito serviço na região, fácil acesso, tem bem a MG 167 aqui ao lado, lá para cima você tem aí a saída da 491 que vai pegar a 381, posto de saúde, escolas, creche, tudo que precisa para estar a qualidade de vida você vai encontrar nessa região. Então hoje, se você está vendo esse vídeo nessa época, pode ser que nós ainda tenhamos unidades aqui e possa ser que ela esteja nessas condições. Porque à medida que as obras começam a evoluir, né, a construtora começa também a diminuir os benefícios. Então o momento ideal é no começo de uma obra ou até antes dela começar. Que você consegue parcelar a entrada em N vezes, o momento em que você consegue desconto, é o momento em que você consegue unidades com valores mais baixos, é o momento em que você consegue, por exemplo, o benefício da documentação. Então, esse é o momento ideal para você comprar. Entretanto, se você estiver assistindo esse vídeo num tempo futuro, eu diria para você que a gente tem que ver o que tem no mercado para aquele momento e vamos ver o que for lançado, vamos ver as melhores condições. Sempre vai ter uma boa condição. E, obviamente, você vai ter que aproveitar ela no momento em que você chegar. Se você está tomando conhecimento pela primeira vez do Minha Casa Minha Vida, comigo, agora, aqui, eu diria esse é o momento para você sair do aluguel, certo? E tem uma vantagem muito grande de comprar na planta, que você só vai começar a pagar efetivamente o valor das parcelas do financiamento quando você receber a chave. Isso significa que até esse momento você vai poder se empenhar apenas e tão somente ao quê? A 2 pagamentos, que é a entrada e o seguro de obras, que tudo isso tem que a garantia que a Caixa vai te dar, que ela vai te entregar um imóvel. Então por isso ela cobra ali, que é uma segurança mesmo para você. Uns chamam de juros de obra e tal, mas na verdade é um seguro de obra, tá? Enquanto está construindo, você tem isso aí. Bom, eu espero que você tenha entendido, eu espero que você também tenha alguma dúvida, né? Eu gostaria que você deixasse aqui nos comentários.
Qual é a sua dúvida? O que você pensa sobre morar em casa ou em apartamento? Por que você não aproveitaria morar num apartamento se as condições ideais hoje são para o apartamento e não para a casa? Para quem que serve realmente esse tipo de financiamento? Onde você mora? Fala para mim qual a cidade que você está. Diz para mim o que você pensa de fato. O que você gostaria de ver aqui no nosso programa Roteiro Imobiliário sobre imóveis? O que fascinaria você a comprar, faria com que você comprasse hoje um imóvel? Que idade você tem? Quais são as suas experiências com Minha Casa Minha Vida? Você já tentou alguma vez um financiamento e não conseguiu? Por que você não conseguiu? E você, depois que não conseguiu, procurou resolver esse problema ou continuou na mesma e hoje continua na mesma, o problema continua o mesmo e talvez por isso você ainda não conseguiu? Você conhece a BRZ, Empreendimentos Imobiliários? Aí na sua cidade tem construções feitas pela BRZ ou não? A BRZ hoje, no sul de Minas, ela está em 16 lugares, né? Então são 16 cidades do sul de Minas, ou melhor, de Minas Gerais, que ela está abrangendo. De repente a sua cidade tem um perfil, né? E se tiver o perfil, uma sugestão, a BRZ vai construir, ou outra construtora vai construir. Qual é a sua opinião sobre isso? Se você puder, eu gostaria muito que você deixasse nos comentários aqui o que você quer saber. E se você não entendeu direito, deixa nos comentários, porque talvez a sua dúvida seja de muitas outras pessoas. E aí eu vou fazer um outro vídeo trazendo informações que vão sanar as suas dúvidas e provavelmente a dúvida de outras pessoas. O que mais você se preocupa? Por que, na sua opinião, morar em casa e em apartamento? E se eu te disser que de repente você pode começar a iniciar uma família morando num apartamento e ali você adquire um patrimônio porque as parcelas são fixas, depois pode até vender aquele apartamento, a pessoa quita e você compra a sua casa, a casa dos sonhos. No próximo vídeo eu vou falar para você sobre os diferentes financiamentos residenciais oferecidos pelo Minha Casa Minha Vida. Então vamos ter aí 30 minutos que nós vamos trazer para você sobre essas modalidades. Nós vamos também dar a você algumas ideias o que pode ser melhor dentro do seu perfil. E aí, quem sabe, você então entenda que isso é o que você precisa. Mais uma vez, um abraço para você e até o próximo vídeo. Se Deus quiser, onde nós vamos trazer no próximo vídeo, na sequência desse, aqui no nosso programa, uma informação importante sobre os diferentes modelos de financiamento imobiliário. Pelo Minha Casa Minha Vida. Meu telefone é 3599-838-8556. Daniel Quental, corretor de imóveis, à sua disposição. Até mais.